Paz seja convosco. Estamos dando início aqui à Escola Bíblica Online. Na última aula nós concluímos o estudo do capítulo 1 do livro de Tiago. E se você quiser assistir às aulas anteriores, todo o estudo do capítulo 1 do livro de Tiago, você pode acessar o meu canal no YouTube. Procura lá por Wagner de Oliveira com W. Procura no meu canal no YouTube, você vai encontrar todas as aulas anteriores com o estudo do capítulo 1 do livro de Tiago. E hoje, na nossa aula de número 14, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 2 do livro de Tiago. E hoje nós vamos estudar juntos, dentro do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos orar e vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Pai querido, queremos pedir a tua bênção sobre a nossa aula de hoje. Que o Senhor venha falar poderosamente no nosso coração e que o Senhor abra o nosso entendimento para que a revelação da tua palavra possa ser compreendida por cada um de nós e que a sua palavra produza toda a transformação necessária nas nossas vidas. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Bom, Tiago capítulo 2, no versículo 1, Tiago diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Veja que no capítulo 2, Tiago começa seu ensino destacando que a acepção de pessoas e a fé cristã não combinam e não podem andar juntas de forma alguma. Acepção de pessoas significa separar pessoas por determinado critério. Por preconceito, significa também preconceito, discriminação, preferência devido ao status social, cultural, cor de pele e outras coisas. Nos versículos 2, 3 e 4, Tiago dá um exemplo de acepção de pessoas. Ele diz assim: Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, ou seja, com roupas sujas, e atentardes para o que traz a veste preciosa,
e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Tiago usa como exemplo o rico e o pobre, mas o mesmo vale para questões raciais, que diz respeito a brancos, negros, orientais, diz respeito também a questões culturais, com pouco estudo, com muito estudo, a questões geográficas. Muita gente tem preconceito com nortistas e com nordestinos, enfim, essa questão aplica-se a todo quanto é tipo de situação em que as pessoas podem fazer acepção de pessoas. No versículo 4, Tiago diz assim: porventura não fizestes distinção dentre vós mesmos? Ou seja, em outras palavras, ele está perguntando assim: vocês não estão fazendo discriminação? Vocês não estão sendo preconceituosos quando vocês recebem bem o homem rico, o homem de boa roupa, com anel de ouro no dedo, e vocês recebem de qualquer forma a pessoa que veio com a roupa suja? Vocês não estão sendo preconceituosos? Não estão agindo com discriminação? Pergunta o Tiago. E ele ainda diz no versículo 4: e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Quem age da maneira como descrita nos versículos 2 e 3, está julgando o valor das pessoas de forma equivocada, usando critérios errados. Para começo de conversa, não deveríamos nem julgar as pessoas, muito menos com esses critérios. Como a acepção entre pobres e ricos foi o exemplo escolhido, Tiago agora fala um pouco sobre ambos. Ele vai falar um pouco sobre os pobres e vai falar um pouco sobre os ricos. Sobre os pobres, no versículo 5, Tiago disse o seguinte: não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Ricos na fé significa que as riquezas do pobre consistem na sua fé. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 21, quando Jesus conta a parábola do rico insensato, Jesus diz que o homem tem que ser rico para com Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 18, diz que devemos ser ricos em boas obras. Olha que interessante, ricos em boas obras. E lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo 9, está escrito, Jesus dizendo: eu sei as tuas obras, e tribulação, e também sei a tua pobreza, mas tu és rico. A fé em Cristo é a verdadeira riqueza. Quero repetir essa frase. A fé em Cristo é a verdadeira riqueza. E o Tiago ainda diz a respeito dos pobres, que além deles serem escolhidos de Deus para serem ricos na fé, diz também que eles foram escolhidos para serem herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Olha que maravilha a promessa de Deus para os pobres. No versículo 6, ele diz assim: mas vós lá, aqueles que receberam o pobre mau, ele diz assim: mas vós desonrastes o pobre. Ora, se Deus escolheu aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino, quem desonra o pobre, desonra a Deus que escolheu o pobre. Agora, sobre os ricos, Tiago escreveu o seguinte, versículo 6: porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Então veja que sobre o rico, Tiago destaca 3 coisas. Os ricos são opressores, eles oprimem. Diz também que eles arrastam as pessoas aos tribunais. E ainda diz que são eles, normalmente são eles que blasfemam o bom nome de Jesus. Agora, preste bem atenção. É importante observar que o escritor Tiago se refere a pobres e ricos não como indivíduos, e sim como classe, como categoria. Porque, na verdade,
existem muitos ricos que são piedosos, que são tementes a Deus, e também existem muitos pobres que fazem acepção de pessoas, pobres que são orgulhosos e que são preconceituosos. Nos versículos 8 e 9, Tiago diz o seguinte: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Aqui, o escritor trata sobre o certo e o errado. O certo, ele diz assim, cumprir a lei real. O certo é cumprir a lei real, ou seja, a maior de todas as leis. A lei real é a maior de todas as leis. É a lei acima de todas as outras. E qual lei que é essa? Amar o próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a ti mesmo, não faz acepção de pessoas. Agora, o errado do versículo, ele diz assim que quem faz acepção de pessoas comete pecado. Quem faz acepção de pessoas comete pecado e se torna transgressor da lei de Deus. Se torna transgressor da lei de Deus. Nos versículos 10 e 11, ele diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Você que é músico ou que gosta de música, você sabe que uma nota musical ou um acorde tocado de forma errada, ele compromete toda a beleza da música. Se alguma parte de um homem for leprosa, todo homem é considerado leproso. Veja que Deus requer obediência perfeita e não obediência parcial. Não devemos escolher partes da lei a serem mantidas que se adequam ao nosso capricho, enquanto negligenciamos os outros. Quando usa como exemplo o adulterar e o matar, que são considerados casos mais flagrantes de violação do dever para com o próximo, Tiago mostra que fazer acepção de pessoas é tão grave quanto o assassinato e tão grave quanto o adultério. Então veja que fazer acepção de pessoas não é uma coisa qualquer. Tiago diz que quem faz acepção de pessoas comete pecado. E ele ainda usa como uma comparação o adultério e o assassinato, para fazer a gente entender a seriedade e a gravidade deste assunto, que é fazer acepção de pessoas, que é o preconceito, que é a discriminação. Nos versículos 12 e 13, estão escritos: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. A lei da liberdade, vale dizer, é a mesma lei real citada no versículo 8. Versículo 13, ele diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. O versículo 13 nos faz lembrar das palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus disse assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No dia do juízo de Deus, quem foi misericordioso receberá misericórdia, mas o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E vale lembrar que não é misericordioso aquele que faz acepção de pessoas. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, queremos te agradecer pela aula de hoje, por tudo que o Senhor nos deu a oportunidade de aprender. Que ao término dessa aula,
a gente possa ter não só aprendido, mas que a gente possa ter mudado, que tenhamos todos sido transformados pelo poder da tua palavra, e que o Senhor continue a nos ensinar, e que o Senhor nos ajude a lembrar de tudo aquilo que nós temos aprendido contigo. Te agradecemos pela aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Então a gente está chegando ao final da nossa aula de hoje e a semana que vem, então, nós teremos mais uma aula edificante e abençoadora. Concluímos a aula 14, lembrando você que todo o estudo do capítulo 1 está lá no meu canal do YouTube. É só você procurar lá no YouTube por Wagner de Oliveira com W, e você vai poder assistir todo o estudo do capítulo 1 e também esta aula, a primeira aula do capítulo 2. Entrando lá no canal, ativa o sininho, curte lá o canal, dê a sua opinião, faça o seu comentário. Vai ser uma alegria para a gente ter você lá no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe você.